Nas margens de um lago esquecido pelo tempo, envolto por uma névoa espessa, os moradores do vilarejo contavam a história da Senhora do Lago. A lenda já era antiga, passada de geração em geração, sempre com o mesmo aviso: ninguém deveria se aproximar das águas à noite. Contavam que havia uma mulher lá, uma figura trágica e solitária que vagava pelo lago nas noites de lua cheia, em busca de algo, ou alguém, para aliviar sua dor. Tudo começou muito antes de qualquer um dos habitantes de hoje ter nascido. Diziam que a jovem chamava-se Helena, uma moça doce e apaixonada que cresceu naquele vilarejo e se encantou por um viajante. Ele chegou numa tarde de verão e seu sorriso cativou Helena de imediato. Por semanas, eles se encontravam às escondidas, trocando promessas de amor eterno. Helena estava completamente apaixonada e acreditava que aquele homem seria o seu para sempre. No entanto, o destino guardava algo bem mais cruel. Numa noite fria, ela esperou por ele junto ao lago, onde haviam marcado o encontro. Mas ele nunca apareceu. Na manhã seguinte, Helena soube que ele partira, deixando-a sem explicações, com o coração dilacerado e a alma despedaçada. A dor de Helena era tão grande que, incapaz de suportar o abandono, ela caminhou até o lago numa noite escura e se deixou afundar nas águas profundas. Desde então, o lago foi amaldiçoado. Ninguém sabia ao certo quando começaram a ver sua figura no lago, mas desde então, moradores e visitantes passaram a evitar aquele lugar ao anoitecer. Diziam que o espírito de Helena emergia das águas, vagando pela superfície como uma sombra solitária. Sua presença era anunciada pelo silêncio mortal que tomava conta da margem, seguido de uma brisa gelada que parecia enlaçar o ar. Mas havia aqueles que desafiavam a lenda, céticos ou corajosos demais para se deixar intimidar. Foi o caso de Tomás, um jovem recém-chegado ao vilarejo. Ele ouvira as histórias com um meio sorriso no rosto, achando tudo muito fantasioso. Para ele, a ideia de uma mulher assombrando um lago era apenas uma superstição boba. Tomás, então, decidiu passar uma noite no lago para provar aos moradores que tudo não passava de um mito. Na noite de lua cheia, Tomás saiu de casa em direção ao lago, com uma lanterna e o coração cheio de coragem. Caminhou até a margem e esperou, mergulhado no silêncio. Mas à medida que o tempo passava, ele começou a sentir algo estranho. O ar pareceu ficar mais pesado e uma névoa densa surgiu, cobrindo a superfície da água. Em certo momento, Tomás percebeu que não estava sozinho. Ele viu um vulto surgir da água, uma figura feminina, pálida e etérea, com longos cabelos escuros que flutuavam como se ainda estivessem submersos. O coração de Tomás disparou. Era Helena, ou o que restava dela. Seu rosto parecia perdido entre tristeza e raiva, como se carregasse anos de dor. Os olhos dela, embora apagados, estavam fixos nele, e Tomás sentiu que ela o estava analisando, quase como se quisesse decifrar a razão de sua presença ali. Ele tentou recuar, mas seu corpo estava paralisado, preso ao chão por um medo que ele jamais sentira antes. Foi então que ele ouviu um sussurro fraco, como uma brisa cortando o silêncio. "Me ajude, ou junte-se a mim." O sussurro reverberou em sua mente, e uma dor lancinante atravessou seu peito. Com muito esforço, ele conseguiu recuar, e a figura de Helena desapareceu nas sombras do lago. Tomás saiu correndo, seu corpo tremendo, e os moradores que o encontraram na manhã seguinte contaram que ele estava pálido, com os olhos arregalados de terror. Ele nunca mais voltou ao lago, e o pouco que revelou foi o suficiente para reforçar o temor do vilarejo. Os rumores sobre a Senhora do Lago se intensificaram após o encontro de Tomás, e cada pessoa que ousava se aproximar das águas em noites de lua cheia relatava algo diferente. Uns diziam ver a figura pálida observando-os das sombras, enquanto outros sentiam o toque gelado de mãos invisíveis que os puxavam para a margem. Mas todos compartilhavam o mesmo sentimento de vazio,
como se algo tivesse sido arrancado deles. Enquanto o tempo passava, o vilarejo se isolava cada vez mais do lago, e os poucos que ainda se arriscavam juravam que a figura de Helena estava mudando. Seu semblante, antes triste, agora parecia mais sombrio, seu olhar mais intenso. Alguns acreditavam que sua alma estava ficando cada vez mais faminta, ansiosa para levar uma nova companhia para as profundezas. Foi então que Lúcia, uma jovem curiosa e corajosa, decidiu investigar a lenda. Ela se sentia intrigada pela história de Helena e acreditava que poderia ajudá-la de alguma forma. Diferente de Tomás, Lúcia não foi ao lago para desafiar o desconhecido, mas para entender e, quem sabe, libertar a alma atormentada da Senhora do Lago. Na noite de lua cheia, Lúcia caminhou até a margem do lago, munida apenas de uma pequena lanterna e uma coragem que até ela mesma questionava. Ela observou a água calma e, após alguns minutos, uma névoa espessa começou a se formar. Então, pouco a pouco, a figura de Helena emergiu, com seus olhos vazios e o semblante atormentado. Lúcia sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas resistiu ao medo e falou com a figura. Helena, estou aqui para entender sua dor. Por favor, me conte sua história. Por um momento, o ar ficou congelante, e Lúcia pensou que Helena iria atacá-la, mas então o semblante da figura pareceu suavizar, ainda que levemente. A névoa ao redor dela se intensificou e uma cena começou a se formar na superfície do lago. Lúcia viu Helena com um sorriso radiante, ao lado de um homem que a olhava com amor. Era como se a água mostrasse o passado de Helena, suas memórias e, principalmente, sua perda. Enquanto Lúcia observava, ouviu os sussurros de Helena contando sua história, a traição, o abandono e a dor tão profunda que a levaram ao lago. Ela não desejava morrer, mas também não podia continuar vivendo com aquele vazio. Lúcia sentiu a tristeza de Helena, uma dor que atravessava o tempo, um sofrimento que aprendia ali, incapaz de encontrar paz. Quando a cena desapareceu, Lúcia olhou para Helena, que agora parecia mais próxima, seus olhos ainda vazios, mas com uma ponta de reconhecimento. Você não precisa mais estar sozinha, disse Lúcia com a voz firme, mas cheia de compaixão. Helena estendeu a mão, mas dessa vez seu toque foi suave, quase caloroso, como um agradecimento silencioso. A névoa se dissipou lentamente, e a figura de Helena foi desaparecendo, deixando apenas uma leve ondulação na superfície do lago. Pela primeira vez em anos, o vilarejo pôde sentir a calmaria nas noites de lua cheia. A Senhora do Lago finalmente encontrara um pouco de paz. Os moradores nunca souberam o que Lúcia fez naquela noite, mas a jovem guardou para si o segredo de sua experiência. Ela sabia que Helena havia partido, finalmente liberta de sua dor eterna. E, embora ainda houvesse mistério e respeito pelo lago, as noites tornaram-se tranquilas novamente, como se o lugar pudesse, enfim, descansar.